Sistema FAESE Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, o podcast do Sistema FAESE Senar, que conecta as pessoas às informações do campo. E hoje eu recebo aqui essas pessoas especiais para falar sobre CNA Jovem, esse programa que desenvolve lideranças no agro nacionalmente, porque desde 2014 vem desenvolvendo aí mais de 10 mil pessoas. Em dados aqui com o Nilmar, que ele é consultor do CNA Jovem, está aqui em Sergipe, contribuindo, trazendo informação e capacitando esses jovens, não é isso, Nilmar? Muito bem. É uma satisfação estar aqui em Sergipe e aqui representando a CNA e o sistema, porque o CNA Jovem é o maior programa brasileiro de formação do jovem. Para quê? Para que ele possa assumir as lideranças voluntárias do sistema que nós temos. Só para ter uma ideia, nós temos 27 federações no Brasil que representam o homem e a mulher do campo, e este programa vem capacitar esses jovens para que assumam, que comecem a ingressar numa vida voluntária para estar nos sindicatos patronais rurais. Nós precisamos de homens e mulheres de boa vontade para defender os interesses do agronegócio. Por quê? Porque o agro tem muito desafio. Nós temos desde regularização fundiária, acesso a crédito, nós temos problema de escoamento e estocagem de produção, nós temos problemas no campo ligado à violência no campo, segurança, nós temos um monte de desafio. E nós, enquanto sistema CNA, enquanto sistema da federação, vimos que se a gente aportar recursos e capacitar esse jovem no período de 5, 6, 7 anos, por isso uma visão de longo prazo do programa, nós podemos ajudar a mudar a realidade do agronegócio. Como diz nosso diretor, Bruno Luque, desafios e problemas nós temos aos montes, mas falta gente para sentar nessas cadeiras e defender o agronegócio. E este é o desafio, este é o objetivo do CNA Jovem. Perfeito. E aqui em Sergipe, enquanto federação, quanto regional, a gente falou aqui, o Nilmar falou nacionalmente, mas aqui em Sergipe, a Federação Sistema FAESE Senar, também a federação que defende os produtores rurais, tem os desafios regionais também. Quais seriam esses desafios? Eu já chamo para a nossa conversa aqui a Micaele Alexandre, do Núcleo Animal aqui da federação. Conta para a gente quais são esses principais desafios. Então, Samara, que ótima oportunidade, né, estar participando aqui com vocês. A federação, como o Nilmar falou, desafios não faltam, né? Aqui no estado de Sergipe, a federação ela está se estabelecendo enquanto parte técnica, né? Estamos no início da nossa caminhada e os desafios não param de chegar. No campo, a gente tem grandes dificuldades relacionadas principalmente ao escoamento da produção, né, aqui no estado, ao armazenamento da produção, que inclusive já foi até tema de um podcast, né, quando a gente estava falando dos cítricos. Nós temos também a questão da segurança aqui no nosso estado. A sucessão, quando a gente fala de sucessão familiar, né, e é um tema muito forte, porque ele remete a toda uma desestruturação social. Quando o jovem ele decide sair do campo, partir para a cidade, e se ele não tiver condições, na realidade, de se manter nessa cidade, acaba acontecendo a desestruturação social. Então, esse é um problema sério. Além dessa desestruturação social, a gente percebe também a falta de mão de obra no campo, e essa falta de mão de obra acaba deixando os sistemas produtivos defasados. E aí eles vão caindo em ruína, né? Então, a nossa ideia principal de trabalhar com sucessão familiar, que inclusive o Senal já vem trabalhando isso a partir dos programas para esses jovens. Então, nós temos o Senar Mais Jovem, o Senar Jovem, né? E nós temos os cursos de FPR, nós temos os cursos técnicos também para esses jovens, capacitando esses jovens para que eles se mantenham no campo. Agora, não é se manter no campo só como uma mão de obra, mas sim como uma mente pensante, né? E capaz de tomar decisões claras dentro de um sistema de produção. Então, E aí que entra o CNA Jovem, o CNA Jovem. exatamente. E aí entra também o CNA Jovem, trazendo esses jovens, né, como lideranças de suas comunidades, para que tragam não só a problemática, tá? Mas que nos ajude também a
organizar as ideias e desenvolver, de fato, uma solução, né, para esses problemas. Perfeito. Porque enquanto federação a gente tem que receber demandas e esses jovens trarão essas demandas. Nós estamos também aqui com 2 egressas do CNA Jovem, casos de sucesso aqui em Sergipe. Nós temos também, eu convido a Tainã Matos, ela que é gerente da assistência técnica e gerencial, também como egressa, mas para falar disso, né, de como o sistema FAES-SENA vem atuando no campo para trazer tanto essas capacitações para esses jovens e uma jovem liderança hoje que foi o nosso presidente, Ivan Sobral. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Vamos trazer essa história de Sergipe também, para do CNA Jovem e Sergipe. Então, participamos da primeira edição, né, Annelise e eu, que estamos aqui presentes, e também tiveram outros participantes, além do nosso presidente, né, que na época ele estava assumindo a presidência do sistema FAES-SENA e tocou aí até final do ano passado com maestria, né? Então, um jovem com cabeça fresca, com ótimas ideias, representando liderança, literalmente. Então, assim, a gente já colhemos bons resultados, né? O CNA Jovem, na primeira edição, em 2014, foi uma edição inovadora. E como são todas as outras. Então, cada edição ela vai passando por uma reformulação, né, Nilmar? Então, cada edição ela é aperfeiçoada. Então, essa segunda edição que participamos aqui na regional, mas tomamos com bastante gratidão, né? Porque são jovens escolhidos, jovens com potencial, onde a gente vai poder lapidá-los ainda mais, né? Podemos contribuir um pouco com com a formação deles, porque o CNA Jovem é um programa de capacitação também. Então, com isso, a gente vai poder agregar mais ao jovem e conseguir colher bons frutos também. E aí eu já convido a Annelise também para trazer um pouco dessa experiência. Ela sempre fala que foi um divisor de águas. Os participantes dessa edição falaram que foi isso pela fala dela, mas me conta aí um pouquinho sobre essa participação, essa experiência do CNA Jovem. Tá, quero agradecer também aqui como participante, né? O Senai é a minha casa, né? O CNA também, desde o começo, abrindo, né, novas ideias para nível de estados diferentes e Sergipe, a tamanho, né, comparando o nosso tamanho, é bem para frente, né? Bem empolgado. Eu percebo Sergipe como o estado mais empolgado que a gente tem aí dos representantes. Então, 2014, quando a gente foi o primeiro CNA Jovem, não só do estado, mas também do Brasil, abriu e virou a chave, abriu a mente, virou a chave de muitos participantes aí, porque foi muito inovador no sentido de trazer mentores que hoje já é mais comum, mas na época, esses mentores que hoje são bem famosos, na nossa época estavam começando a trabalhar, então muitos mentores no sentido de trabalhar mesmo a nossa mente, de trazer a consciência temas como nossa confiança mesmo no falar, de que o jovem tem espaço, de que nós podemos trazer como pessoa uma ideia que possa impactar um estado a nível Brasil, quem sabe até mundo, dependendo, né? Antes ainda não tinha, mas eram startups que hoje nós falamos mais, né, com mais frequência, mas foi uma semente que foi plantada e hoje a gente vê como o Nilmar falou, foram mais de 10 mil pessoas. Imagine 10 mil sementes sendo plantadas aí a nível nacional, o que nos já levou, né? Quantos municípios já foram atendidos, quantas pequenas cidades já levaram impacto, né, de algumas ideias que podem parecer ser pequenas sementes, mas hoje já, com certeza, já tem vários frutos aí bem de 10 anos para cá, né? Com certeza, alguns já devem ter virado aí, né, árvores com raízes bem profundas. Então, a intenção é essa, né, do programa, é trazer também ideias que floresçam, né, chuva de ideias a nível nacional, que tragam impactos a nível tanto estadual como a nível nacional. E para a gente aqui trouxe, né, uma virada de chave, como eu já disse, 2014 são 11 anos aí do programa, né? E aí a gente, de lá para cá, eu vejo muita coisa que hoje pode ter sido inovação, mas que virou a chave há 11 anos, vamos dizer assim. Então, A Annelise que prazer. foi também técnica de campo aqui do Senar, então ela disse que é a casa, mas por que é a casa? Explica aí pra gente, né? Então, eu formei em 2010, né? Fiz o mestrado e assim que eu terminei o mestrado, eu já comecei no Senai. Então, o Senai
começou, eu acompanhei o crescimento do Senar, né, que era muito menor, né, para quem acompanha o Senar sabe o tamanho que era o Senar em 2012, e aí hoje, contando com assistência técnica, que começou com 120 propriedades atendidas, não foi 140, e hoje já são Mais de 2 mais de 3, quase 3.000 propriedades. Então, é minha casa no sentido de ter acompanhado esse crescimento junto e o Senar ter me acolhido também como uma recém-formada, na verdade, numa pós-graduada, né, mas me acompanhou e eu também vivo aí acompanhando o Senar de portas abertas reciprocamente aí para todas as inovações e as ideias e a mudança que o Senar também tem trazido, o Senar Federação, para nosso estado, né? Quem acompanha o agro disso não pode negar, né? Que do que o Senar traz e de como o Senar e a Federação defendem o produtor rural aqui no nosso estado. Esses jovens participantes, né, sempre jovens, porque 11 anos se passaram desde o primeiro, mas continuam essas jovens lideranças também, porque vocês continuam líderes. Hoje Tainan, gerente, né, Annelise está sempre à frente aí de decisões até políticas do nosso estado de Sergipe, então a nossa referência aqui estadual também. Mas, Gilmar, então fala sobre esses objetivos e já citados aqui do CNA Jovem, mas como é que funciona? Às vezes as pessoas perguntam, estão vendo lá esses jovens aqui em Sergipe, estão vendo lá como é que funciona, o que é que vai acontecer. Explica pra gente o que é esse CNA Jovem na prática. Muito bem. Primeiro que ele é um programa muito bem estruturado, ele tem no Brasil uma duração de 10 a 11 meses. Então aqui este ano nós tivemos mais de 3.700 jovens que se inscreveram no primeiro momento fazendo capacitações assíncronas, ou seja, totalmente online. E é um processo de funil, né? Nós estamos agora na 4ª fase. A primeira fase ela é puramente seletiva e informativa. Por quê? Porque este jovem que se pretende assumir essas cadeiras, essas posições voluntárias no sistema do agronegócio, é como se fosse um chamado. E um chamado você não decide do dia para a noite. Então, é por isso esse processo de funil. Entrou aqui 3.700 jovens na primeira etapa. Depois, as oficinas de autoconhecimento, onde o jovem olha para dentro de si e responde: será que eu tenho essa vocação, essa vontade de estar à frente de uma associação de produtores, de um sindicato patronal, representando o seu estado em comitês, em política pública? Nem todo mundo tem esse chamado, então por isso é um sistema de filtragem. Depois, nós fomos para uma terceira etapa de oficinas online, onde tem mais conteúdos, onde trabalham o problema, o desafio, e vai fazendo o refinamento até chegar nas etapas estaduais, que nós estamos aqui encerrando essa semana em Sergipe. São 3 encontros em cada estado, onde o jovem vem com esse conteúdo que ele recebeu no processo de filtragem, receber a última etapa, que é a formação em liderança. E quando se fala liderança, o que é essa liderança que a gente fala no CNA Jovem? É a capacidade de mobilizar as pessoas para mudar o jeito das pessoas pensarem e agir. Se eu quero ter resultado aqui no estado do Sergipe, eu preciso que aquele agricultor, aquela agricultora, aquele presidente do sindicato patronal rural, as pessoas da federação mudem a forma de pensar. Porque se eu mudo a forma de pensar, se eu mudo a forma de pensar dos nossos vereadores, dos nossos políticos, a política pública acontece e a vida do homem e da mulher do campo é melhor. Por quê? O Brasil é agro. O Brasil é que sustenta nosso país. E se nós não estivermos à frente, inovando sempre, a gente pode perder esse protagonismo que o Brasil tem hoje no mundo do agronegócio. Saindo dessa etapa aqui agora, nós estamos aqui nessa fase desses 3.700 com 500 jovens, nós vamos para uma etapa nacional. Aí nós vamos ter 60 representantes, os melhores de cada estado, que vão levar os seus desafios estaduais para agrupar nos desafios nacionais. Então eu mudo de patamar, eu saio de modificar a sua realidade local, de modificar a realidade estadual para olhar a nível Brasil. Nós temos muitos problemas para resolver e aí o jovem vai lá receber essa capacitação, uma programação outubro, novembro e dezembro, todos vão a Brasília, 3 dias de imersão. Nós temos aqui uma programação intensa, desde visitar o MAPA, Embrapa, outros parceiros do Sistema S, né, como o Sebrae, além, logicamente, da nossa casa, o CNA e o Senar, por lógica. A ideia é o quê? Que esses jovens se conectem a essas lideranças para que eles inspirem as mentes deles a olhar e voltar para o seu estado e fazer essa mudança acontecer. Desses 60, nós vamos fechar com 10 mais, que aí vai ter
é uma premiação de reconhecimento. Aí a CNA está discutindo, aí tem várias coisas na mesa, mas são coisas bem legais. O que importa para nós é povo sergipano, que nós temos 4 jovens que estão aqui na final aqui, isso importa. Importa que nós temos um sistema FAES aqui funcionando e apoiando os jovens. Importa saber, como falou Mica, que nós temos muitos desafios. Importa saber que quando faz, muda a nossa realidade, né? E se eu pudesse deixar uma dica para o estado do Sergipe, tá? É uma palavra nova, é um conceito novo que está chegando, porque eu sou de Santa Catarina, assim como o Sergipe e como o estado do Espírito Santo são pequenos estados que são banhados pela costa do Atlântico. Existe uma palavra chamada economia do mar chegando. Quando se fala de agronegócio, também se fala da pesca, da aquicultura. Nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer a produção do camarão aqui do estado de vocês, um dos maiores do Nordeste. Então, olhe para essa economia do mar também, isso também é agro, né? Eu sei que o Senar já faz um belo trabalho, e essa economia do mar, juntando a Universidade Federal, juntando outros atores do ecossistema, vocês vão poder explorar ainda mais, além do agro, que é da terra. Então, o mar também é agro. Então, aqui eu acho que é um ponto de inovação que vocês podem aproveitar muito bem, né? Estou aqui pela 3ª vez no estado, para esse programa, já vim várias vezes para o Sergipe, e ouso dizer, inclusive, que Sergipe, especificamente Aracaju, todos já sabem da brincadeira, eu apelidei carinhosamente de Suíça nordestina. Então, assim, feliz demais por estar aqui, porque tem gente de boa vontade e eu acho que vai ser sucesso para o Brasil todo a iniciativa aqui. Que bacana essa fala aqui do Nimapô, né? A gente poder sentir que Sergipe também está bem representado por esses jovens, não é, Mica? Com certeza. É um orgulho, né, ter esses jovens nos representando de uma maneira nacional. Receber esse feedback do Nilmar também, né? O que a Annelise falou e a Tainã também sobre a importância de participação nesse programa, a mudança de chave na vida, né? E acredito eu que a mudança de chave não seja só na vida dos participantes, mas na vida dos beneficiários, da onde esses jovens estarão impactando. Então, imagine quantos participantes? 10 mil? Mais 10 mil. Mais de 10 mil participantes, mais de 10 mil sementinhas, né? E cada um impactando em sua comunidade, em sua realidade. Então, essa é a mudança que o agro precisa, é o que o Nilmar falou, é importante a gente enfatizar a importância do agro, tanto na microeconomia como na macroeconomia também do nosso país, né? Saber como traçar as soluções para esses desafios que estão chegando, e para isso a gente precisa de jovens que tenham essa mentalidade, né, de liderança, que possam envolver outras entidades na construção de uma solução. Perfeito. E é dessa forma, escutando os produtores, aqueles que estão lá na ponta, que vai conseguir, sim, encontrar soluções para todos eles, não é, Tainá? Exatamente. Inclusive, eu gosto de uma gestão participativa, né? Então, eu sempre procuro ouvir muitos supervisores, converso bastante com os técnicos, porque não adianta a gente tomar uma decisão, Tainá, você está como gerente. Não, você é gerente. Não, eu estou como gerente. Então, a minha responsabilidade é ouvir aquele grupo ali que trabalha comigo, né? E passar e procurar soluções. Então, eu acho que uma gestão ela é feita em equipe, né? Então, a gente, como até a Alessandra falou mais cedo, um trabalho em coletivo. Então, é bom a gente parar, ouvir qual a problemática. E eu sempre falo lá em casa assim, o problema é esse, então agora me traga uma solução, né? Porque para todo problema existe uma solução. Então, o CNA Jovem, para mim, não vou até repetir quando ele falou, foi uma virada de chave realmente, porque eu conhecia apenas o estado de Sergipe. Então, quando eu pude participar, na nossa época os encontros eram presenciais em Brasília, Minas Gerais e em outros estados que a gente pôde conhecer, também foi fantástico. Então, isso serviu para a gente abrir os olhos de que não existe só Sergipe, né? Não existe só o agronegócio sergipano, você é pequeno também, mas também tem um grande potencial. Hoje, nosso agronegócio é fantástico, né? Como o Nilmar falou, a Sergipe é um dos maiores produtores de camarão, também
tem representatividade na risicultura, na produção da cana-de-açúcar, na bovinocultura de leite também. Então, assim, temos várias atividades que são bem representadas no nosso pequeno estado. Então, com isso, eu pude enxergar o potencial do nosso país, né, como um todo, e conhecer um pouco da dificuldade das outras regiões que não são iguais à de Sergipe, mas podem se assemelhar. Então, algumas soluções que são para um estado, pode servir para o nosso também, de uma forma adaptada, melhorada, para que a gente possa até melhorar e agregar ainda mais ao nosso agronegócio. Isso, não é, Annelise? Annelise que também está ali ao lado de parlamentares. É bacana contar um pouco dessa experiência. Como é que a gente... São decisões políticas que são, né, definidas ali. Então, os jovens podem se estar inseridos, participando, levando essas demandas e aproximando ainda mais, não é? Eu costumo falar que tanto o jovem como qualquer cidadão, ele precisa levar a demanda para que o parlamentar ou alguém que esteja representando aí algum órgão que possa executar alguma coisa ou possa ajudar, leve a demanda, faça enxergar de como é que acontece isso no dia a dia do produtor, né? Então, é importante que esses jovens, eles entendam como funciona uma assembleia, como funcionam esses órgãos, porque às vezes, não estou fazendo nada, mas a demanda não chega de uma forma clara, não chega de uma forma organizada, né? Como é que pode resolver? Como é que esse problema está afetando uma situação? Então, eu acredito que o CNA Jovem, para esses jovens que participam também, faz com que enxergue a realidade, o dia a dia de uma forma mais próxima, né? De tipo, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso representar um município, né? Como é que eu posso representar uma região? Eu preciso falar, eu preciso ser claro, eu preciso ter clareza no que eu estou falando, eu preciso de informação, né? E o programa capacita eles para isso, né? Então, a intenção é que eles entendam que eles são vozes que podem mudar a realidade de uma região, de um estado. Então, é preciso que chegue a demanda, é preciso que os parlamentares, os presidentes, pessoas que representam órgãos fiquem sabendo através de pessoas que levem informação, né? Às vezes chegam só a reclamação, mas não chega informação da forma clara, num formato de ajudar, no formato de eu estou trazendo essa situação aqui para que possa ser resolvida. Então, política que seja, representantes de órgãos, eles precisam estar no local que eles estão para ajudar uma comunidade. E para ser ajudado, eu preciso que a informação chegue, é preciso que a demanda chegue, né? Então, pessoas com informação conseguem entender que eles são meios de multiplicação de resoluções, não só de informações também. E para a gente finalizar, que esses jovens líderes aqui, o Iro e o Nilmar, na conversa, nesse bate-papo sobre o CNA Jovem, sobre demandas, sobre o agronegócio tão pujante que é aqui o nosso estado. Pode ser um pequeno território, viu, Tânia, mas gigante em sua produção, em produtividade. Que eu acho que fez um pouquinho que Nilmar vai levar daqui, né? Seja pensar. Com levado aqui e principalmente porque nessa edição nós trouxemos um modelo de competências para formar esses jovens. Então, ouvindo a Tainá falando aqui e a Annelise, você falou da empatia, né? Ou seja, não quero ser uma pessoa que faça assim porque eu gosto, participativa, né? Tem que ter uma capacidade de comunicação muito forte e esse ano nós trouxemos 11 competências: empatia, comunicação, visão estratégica, resolução de conflitos, olhar para o beneficiário. Então, esses jovens estão sendo com essa carga, né, com essa evolução comportamental em liderança. Porque, afinal de contas, quando esses jovens entrarem em ação, eles precisam melhorar os seus ambientes. Não existe melhoria de ambientes sem líderes. E que foi falado aqui de lidar com os parlamentares, seja estadual, mas começa pela sua Câmara dos Vereadores, apareça. O jovem tem que ter protagonismo. E como é que eu faço isso? Não é só postando nas mídias sociais, reclamando. Reúna as suas pessoas, os seus amigos do seu polo de produção. Vá em primeira instância no sindicato patronal rural da sua cidade. Converse com o presidente, com o diretor, com a secretária executiva. Converse com o presidente da Câmara. Porque é ali que começa todo o trabalho, né? As pessoas acham que é no rompante, as pessoas acham que é na discussão, não. E outra coisa, nós vimos no programa CNA Jovem, anotem aí, quem está nos assistindo, quem está ouvindo, a persistência e a paciência é que faz a coisa andar. Ficar nervoso, ficar bravo, discutir, ser grosso, isso não resolve o problema do nosso Brasil. Então, se você tem esse espírito de conversar, mas a coisa tem que andar.
Tá? Não adianta lá conversar com o deputado, com o vereador, a coisa tem que andar. E existe mecanismo para que a coisa ande, que é fazendo esse trabalho. Por último aqui, deixar meu abraço para todo o sistema CNA, desde a nossa diretora, a Fabiola, a Fernanda, nossa gestora em Brasília, aqui a Tainá, a Carla, que está no programa, toda a diretoria, a Nelise, que está aqui junto na programação, a Mica, porque se esse resultado chega ao final dessa 6ª edição com esses 4 jovens, se deve a eles que tiveram esse empenho. Então, nosso muito obrigado em nome da CNA. Esperamos que na próxima edição, o Sergipe, a gente tenha mais jovens. Vocês têm aqui muito a crescer. E fazendo uma analogia com o meu estado, que é Santa Catarina, não procurem mais disputar volumes de produção. Isso é uma coisa do passado. E vocês já estão indo muito bem, que é discutir produtividade. Então, assim, hoje Santa Catarina ainda detém alguns volumes, né, como carne suína, frango, né, mas hoje nós estamos falando da inovação. O frango verde, porque eu não vou produzir mais frango do que o Paraná, que o Mato Grosso do Sul e do que o Goiás, que tem seções de terras maiores. O frango verde, o suíno verde, então os biodinâmicos, os produtos orgânicos. Então tem outras formas de competir, porque o mundo é consumidor, o mundo precisa de alimentos. E Deus abençoou o Brasil, dando o mar com 8.000 quilômetros de costa. Então, de novo aqui, Blue Economy, economia do mar. Nós, brasileiros, ainda não aprendemos a explorar toda a potencialidade do mar. Nós temos uma potência que é petróleo. A gente faz isso no Brasil todo. Inclusive, estou maravilhado, nunca vi uma plataforma de petróleo do mar. Então, está aqui do lado, Aracaju. Então, para mim, uma coisa nova. Então, eu acho que Sergipe tem tudo. Vocês são fortes na citricultura. Vocês são óticos no leite. Então, seja o melhor leite do estado. Não precisa ser o maior volume do leite. Vocês não vão competir com uma produção de leite que é a Bahia, por exemplo, que tem uma imensidão de terra, né? Então, acho que essa é a bola da vez. Inovação, produtividade, e com isso vocês melhoram a vida do homem do campo, aqui no estado do Sergipe, né? Convido a todos aqui a conhecer Santa Catarina, quem não conhece, tá? A gente está lá de braços abertos para receber vocês. E venha comer ostra. Nós somos um produtor de ostra, 95% da ostra é feita lá. Então, dá para levar os camarão daqui lá. E fazer Faz uma muqueca. uma moqueca, dá pra fazer um monte de coisa. Obrigado. Eu que agradeço, Nilmar Pombo, agradeço a Nelise, agradeço a Ana, Micaela e Alexandre pela participação de vocês. E assim a gente finaliza essa edição do Conexão Agro, o podcast do Sistema FAESE Senar. Fique atento às nossas redes sociais e nos assista. Conexão Agro, um podcast do Sistema FAESE Senar.